Bom, o país ontem teve protestos em razão do corte de verbas nas universidades, praticamente todas as cidades brasileiras, e aqui em São Paulo, manifestação foi marcada para a Avenida Paulista, em áudio e vídeo, Matheus Meirelles. Manifestantes protestaram na Avenida Paulista contra o contingenciamento de verba no Ministério da Educação. O ato desta quarta-feira foi convocado por professores, estudantes e sindicatos ligados ao setor. Com carros de som, a multidão se reuniu em frente ao MASP, na região do Parque Trianon. Vias paralelas e transversais foram fechadas por causa da chegada dos manifestantes, que questionaram o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais dos gastos não obrigatórios das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. Esse valor engloba água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Para a professora Kelly Laman, a reivindicação dos estudantes tem fundamento. Como professora, essa greve não é nossa. Essa greve é dos alunos. Os alunos têm noção do que é estudar numa escola pública, do que é se matar, para poder ir trabalhar à noite, trabalhar o dia inteiro e poder ir para uma faculdade à noite, poder estudar à noite e ter cancelamento de 30%. Isso é um absurdo. Já o estudante de Direito Cristóvão Borba lamentou o bloqueio na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, também anunciado recentemente pelo governo. Quando você corta a CAPES, você está acabando 3 vezes. Você está acabando com a pesquisa da pessoa, que diretamente contribui para o desenvolvimento do país. Você está acabando com o financiamento que ela tem, porque o pesquisador ele sobrevive da bolsa. E você está acabando com o prestígio das universidades que a gente tem. O Brasil produz a maior parte da sua pesquisa nas universidades públicas. Além da pauta educacional, muitos cartazes também criticavam o decreto de armas, a reforma da Previdência e outras medidas do governo do presidente Jair Bolsonaro. E o ato terminou assim, debaixo de chuva, em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, na região do Parque do Ibirapuera. Em todo o Brasil, mais de 200 cidades, professor Vieira. Cerca de 220 cidades. E com os fatos não se briga, né? Não adianta querer. A Dilma quis brigar com os fatos e acabou como acabou. Não adianta, né? E outros na história do Brasil. Isso não adianta. Os fatos foram aí presentes, tinha muito mais gente do que, entre aspas, o chamado grupo de esquerda, basta ver todas as manifestações que ocorreram de 2018, de 2017, 2018, isso é claro, ou seja, é corte sim, cortes, eu mostrei aqui, eu fui estudar um pouquinho a questão, né, porque afinal tenho compromisso com todos aqui, e é um valor alto, que são as despesas discricionárias, 6,9 bilhões de reais, das quais cerca de 25%, para ser preciso, 24,84%, que houve esse contingenciamento. O nome é um subterfúgio, na verdade são cortes, esse dinheiro não vai voltar tal, a não ser que saia de outro recurso, de outro ministério tal. Então a questão que está colocada, por quê? Há um problema grave, que é um problema orçamentário, falta dinheiro, isso é uma realidade. A PEC dos gastos aprovada no governo Temer foi um erro. Hoje eu digo, eu que achei que era correto, vi que é um erro. E os economistas que na época apontaram que aquilo era um erro, estavam certos. Por quê? Hoje ela engessa de tal forma o governo, porque se o governo violar o teto dos gastos, pedalada. E pedalada abre um processo de impeachment. Então veja a situação. É necessário, portanto, olha a embrulhada que nós estamos. É necessário, portanto, rever a PEC dos gastos. E aí você precisa ter uma maioria constitucional para isso. Porque senão o governo vai ser obrigado, legalmente, a colocar de tal forma o pé no freio que vai ter um efeito devastador na economia brasileira. Devastador. E o cenário desenhado, hoje eu citei o Banco Nacional de Paris, que apresenta que para esse ano, segundo a sua estimativa, é uma estimativa, entenda-se, um crescimento de apenas 0,8%. Foi a primeira estimativa abaixo de 1%, que é muito preocupante, né? Ou seja, nesse caso, inferior ao crescimento de 2019, que foi muito baixo, e inferior ao crescimento de 2017, que também foi muito baixo. Portanto, momento muito difícil. Por outro lado, temos a reforma da Previdência que caminha a passos de cágado lá, né? Desse jeito, dificilmente será apreciada pelo plenário da comissão, pela comissão e pelo plenário, principalmente da Câmara dos Deputados, ainda nesse semestre legislativo. E há aumento muito grande da insatisfação parlamentar em relação ao governo.
A falta de coordenação política adequada é evidente. Ontem eu prestei atenção nos deputados que falaram de partidos como PR, PSD, PP, MDB, partidos que votam no governo, a maior parte deles estavam contra o governo. Ou seja, o cenário, portanto, é muito adverso. E não adianta demonizar o parlamento. Essa estratégia de o executivo ser o paraíso e o Congresso o inferno não dá certo. Isso gera crise. O meu destaque final vai se lembrar de 1961 aqui. Isso gera crise e acaba mal. Acaba não aprovando as PECs, aprofundando a crise política e chegaremos numa situação muito grave para o país. Nesse momento é necessário ponderação, ter sensibilidade política. E esse é o grande problema hoje da presidência da República. A falta de sensibilidade, de entender o que é política, não no sentido negativo, no sentido positivo. Insisto, o presidente não era para estar nos Estados Unidos. O que foi fazer em Dallas? Receber um diploma que não pôde receber em Nova York? Tem de entender o presidente da República que ele é presidente, ele passa, mas uma coisa fica, a instituição presidência da República. A instituição permanece, o governo passa. E a instituição foi humilhada em Nova York. Portanto, o presidente da República não deveria ir aos Estados Unidos. Falar, não querem que eu vá, eu não vou, e pronto. E fazer o que em Dallas, que é uma cidade politicamente menor. Não é nem a capital do Texas. Alguns falam que a capital do Texas não conhece nem o Texas. Não é a capital do Texas, que é Austin. Por sinal, tem uma bela universidade que é especialista em estudos latino-americanos, uma biblioteca fantástica, maravilhosa e tal. Mas para voltar ao que nos interessa, a questão que se coloca é absolutamente inútil essa viagem. Primeiro, não tem agenda. Eu fui ver a agenda. Não tem agenda. A agenda é uma palhaçada. Eu fui visitar o museu. O museu que mostra o atentado do Kennedy. E segundo um puxa-saco, desculpa usar essa expressão, nunca usei aqui, do presidente da República, disse que ele ficou muito triste com o Castilho, lembrou do atentado que aconteceu com ele, como se ele tivesse a altura do John Kennedy. Convenhamos, como diria o Lula, presidente, menos, né? São coisas diferentes. Então, foi perder tempo. No momento que o presidente ainda está no Brasil, fazendo articulação política, convencendo os parlamentares, viajando às 27 unidades da federação, uma delas nem precisa viajar, que é o Distrito Federal, conversando com parlamentares, sabendo os 10 principais pontos da reforma, pega o Guedes, que tem gente competente na sua equipe, lista os 10 pontos principais, decora como um bom aluno e fala e convence as pessoas. E o que acontece? Foi para os Estados Unidos. Visitou 2 vezes os Estados Unidos em 4 meses e meio e nenhuma vez o Nordeste. O Nordeste, que tem 9 estados, né? Que tem 27, cada estado tem 3 senadores, né? Tem 27 senadores, uma ampla bancada de deputados federais que vão ser determinantes para a aprovação da PEC e da reforma da Previdência. Então vocês percebam a perdeu o foco, né? O foco é outro, é a reforma da Previdência, não é isso que o governo quer? Então tem de estar focado nessa questão. E eu fico pensando se o presidente quer mesmo ou não reforma. Insisto nessa questão. Se ele tem a consciência para ele e da sua importância, ou se é um mero oportunismo eleitoral. Trouxe o Guedes porque precisava ter a respeitabilidade do grande capital, não é mercado, é grande capital. Então, trouxe o Guedes, mas não acredita nas ideias do Guedes. Trouxe o Moro, mas não acredita nas ideias do Moro, por exemplo, que é contra o decreto das armas. O Moro é contra, né? Não acredita na reforma da Previdência. Por quê? Porque durante 28 anos ele votou contra todas as reformas da Previdência. Governo Fernando Henrique, governo Lula, votou sempre contra. Então, a impressão que... ele não tem... Porque nesse momento, o maior interessado na reforma, quem é? É ele. Então, ele que tem de fazer trabalho de convencimento. E não adianta pôr a culpa no Congresso. Essa história de querer criar ditadura no Brasil não dá certo. Não vá nesse canto dessas sereias do porno filósofo, o porno filósofo da Virgínia. Não caia no canto da sereia do porno filósofo, né? Que ele quer criar uma crise política para o senhor virar ditador. Aqui não vai ter nunca mais ditadura. Não caia nessa conversa. O porno filósofo é um traidor da pátria. Pense, ouça os militares, que é a voz de serenidade nesse governo, e não demita nenhum, como ameaçaram demitir o general Santos Cruz. Porque eu escrevi quarta-feira, está lá no Correio Brasilense. A bater de frente com os militares, esse governo acaba.